dia. Eu quis gravar esse vídeo por aqui mesmo, sem suporte, sem fundo, sem muita luz bonita aqui. Eu só tô na frente da minha porta aqui, mas é o suficiente, sem maquiagem, sem nada. Eu quero falar sobre o emagrecimento. Tô desde no começo de junho, metade de junho por aí, comecei a fazer uso das seringas. Não das canetinhas, que as canetinhas são Monjaro. Eu estou tomando a Tizepatida. Bom, resumindo rapidamente o que eu estou sentindo desde o primeiro momento. Nas primeiras doses, eu já tomei a quarta dose. Na primeira dose eu senti muita dor de cabeça, a boca seca. Na segunda dose, eu comecei a sentir uma reação meio que... parecia que eu tava com o corpo meio ruim, sabe? Aí na terceira dose, algumas coisas, alguns alimentos começaram a me dar dor de barriga, alguma coisa, mas muito pouco, muito pouco. E agora na quarta dose, da terceira para a quarta dose também, eu percebi que me deu muita sonolência. Eu não sei se é por conta de a gente estar se alimentando muito, assim, eu diminui drasticamente minha comida, assim, de ficar com medo mesmo de tudo, tanto que eu tô comendo, porque como eu estava bem acima do meu peso, muito acima do meu peso, eu tava comendo demasiado. Então eu tava com muito vício de doce, eu tava... Gente, de verdade, eu acabava de comer, eu e meu marido, e a gente tinha que comer um doce depois do almoço. Mas era almoço não, refeição. Então era almoço, refeição. O almoço eu comia. Eu já não comia muito no almoço. Mas na janta eu já descontava minha fome do dia inteiro, né? Às vezes ficava comendo alguma coisinha de tarde, mas chegava à noite, uma larica. Falei, gente, da onde, né? E aquele vício do doce. Tá. Tirou totalmente a minha vontade de comer doce. E dele também. Eu percebi que dele deu um pouco de mais diarreia. Tanto que eu comecei, por causa do inverno, para não baixar a imunidade, eu bato suco de laranja com inhame de manhã. E a laranja, ela tem fibra. E a fibra, ela solta o intestino. Então, nesses dias agora, eu até falei pra ele, falei, eu não vou fazer suco de laranja, porque a laranja vai soltar muito e você vai perder a proteína, né? Já tá comendo por restrito. A gente tá comendo certinho, a gente tá fazendo as proteínas, a gente tá fazendo uso de os legumes. Ele não é muito de comer legumes, eu já tenho melhor afinidade com legumes, ele já não é muito chegado. Mas ele tá comendo bastante proteína, eu tô fazendo proteína. Aquela rotina de lanche, de coisa pesada à noite, acabou. Então, assim, a gente tá fazendo certinho, conforme a gente pode, porque, como se diz, nem tudo perfeitamente vai sair, né? Agora, o que precisa ser feito é o quê? Manipular as vitaminas para poder repor, né? Que a gente acha também que a gente tá gordinho porque tá saudável, mas não é não. A gente fica gordinho, inchaço, retenção de líquido, o corpo intoxicado. É diferente de um corpo sadio e com proteínas. É o que eu quero dizer assim, que a gente tem que repor as nossas vitaminas do corpo, independente se está mais cheinho ou mais magro. Outra situação que eu percebi. Na terceira dose, eu já tinha emagrecido 5 quilos. Bom, eu acho que tá dentro do parâmetro aí. O meu marido emagreceu 8, porque os homens, eles gastam mais energia do que nós, mulheres. Isso aí é fato. Então, o metabolismo deles é mais acelerado. É natural do corpo do homem mesmo. E de nós mulheres é mais devagarzinho. A gente tem a questão dos hormônios,
Tem dias que a gente tá mais inchada, tem dias que a gente vai estar naqueles dias e vai estar mais, né, com retenção de líquidos. Então, até aí, beleza, ok. A gente tá fazendo exercícios praticamente 1 ou 2 vezes a semana quando dá, porque aqui é conforme o tempo. Então, a gente tem 2 dias da semana que a gente tem como fazer as caminhadas. Semana passada não fizemos nenhum dia, porque choveu e praticamente assim, um frio lascado, mas com chuva sem parar. Nos dias que a gente tinha que fazer caminhada. Então, não deu certo. Choveu, acho que praticamente uma semana inteira, só parou na sexta-feira e no sábado mesmo. Questão do frio, a gente se agasalha. Mas caminhar debaixo de chuva também já é loucura, então eu não faço. E, e aí eu tô, a gente vai, a gente combinou de após as 6 aplicações, que a gente está na quarta, e após as 6 aplicações a gente vai fazer exames. Então assim, não fizemos exame antes. Ah, poderia ter feito os exames antes para comparar. Sim, podíamos ter feito, mas foi um negócio tão assim, do nada, que eu tive que convencer o meu esposo a tomar, porque ele não queria tomar. Nossa, muita conversa na cabeça. Meus amigos já tomando, já emagrecendo, nossos círculos de pessoas que a gente convive já emagrecendo bastante mesmo só com o uso dela. E nada, nada, nada dele aceitar e a gente tentou. E aí um amigo nosso começou a fazer exames, ele fez o antes e fez o depois, comparado com a resistência insulínica, que é o caso que eu tenho, a minha amiga também, a questão do colesterol alto, sim, normalizou os exames. Então, até aí, é, já deu aquela, né, uma base de confiança aí. Aí o outro também, o outro amigo dele, fez também os exames e fez o comparativo. E aí ele foi no médico nutricionista e o próprio médico nutricionista receitou a partida para ele. Então, quer dizer, deu muito certo. Então, e a gente começou a tomar. Porque ele falava assim, porque lá atrás a gente comprou umas cápsulas de emagrecimento e a gente emagreceu muito rápido, muito rápido. Mas ela, incrivelmente, ela não tirava tanta fome quanto essa. Mas a gente emagreceu muito rápido. E a gente estava naquele pé de trabalho, um atrás do outro. E ele passou mal com esses comprimidos. E depois que parou, o que aconteceu? Deu um efeito rebote nos dois. E a gente engordou praticamente assim, o dobro. E quando falam que é efeito rebote desses cápsulas, gente, vocês acreditem, é efeito rebote fortíssimo. Não, a gente virou entendeu? Aí não tinha mais como, não, a gente, quando começou a onda, né, que foi em outubro, setembro do ano passado, aí, né, das canetinhas aí a gente falou, não tem condição, porque tava bem mais, o preço mais elevado. E sem falar que meu marido não tava nem um pouco interessado, né? Não, eu vou emagrecer normal, não sei o quê. Enfim, e não emagrecia, né? Não tinha disposição. E nem tempo que a gente tava atropelado de serviço igual eu acabei de comentar. E aí foi como a gente foi convencido. E assim, desde quando comecei a tomar, ele começou a tomar, a gente tá sentindo mais disposição. A gente, de verdade, assim, não sou contra ser gordinho, ser gordinha. Mas eu não é nem pela estética. Eu falo porque quando eu tava falando com meus amigos que eu queria emagrecer, teve um dia que eu falei assim, gente, não é estética. Apesar que todos os meus vestidos quando eu era magra, gente, eu casei pesando 58, 59. E eu engordei 2 quilinhos porque eu tava ansiosa. Natural quando a gente vai casar. Mas gente, eu chegando nos 80 quilos. É muita coisa, eu tenho 1,57. Não tinha condição mais. Aí eu falei, olha, não é estética. Eu me sinto pesada. Eu não estou acostumada a pesar esse tanto. Não estou acostumada. E detalhe, eu não posso engordar demais
Porque o médico, o ginecologista, fala que quando a pessoa, eu tenho cistos no ovário. E eu não pretendo tirar, não, porque ele não me causa sangramento excessivo. A única coisa que eu preciso cuidar é que eu, de repente, eu engravido e pode, ou às vezes até atrapalhar um pouco a minha gestação ou, né, a própria gravidez. Mas, tirando isso, pode conviver tranquilamente. E eu a minha resistência insulínica aumentou. Então, assim, o que eu não conseguia mais emagrecer é por causa da resistência insulínica. E diminuindo a resistência insulínica, esses cistos podem até ir embora sozinhos, com a ajuda de outros suplementos que eu já coloquei na lista pra gente estar comprando. Então, quer dizer, me ajudou, não vai só questão de estética. Porém, entretanto, eu percebo que nós, mulheres, estou falando agora de mim, principalmente eu que nunca cheguei nesse peso aí, quase 80 quilos, eu emagrecendo, eu percebo que a minha autoestima melhorou muito. Mas muito, muito, muito. Eu falo assim, agora com a minha idade, eu não posso também ficar me dando luxo de falar, eu quero ficar magrinha. Ou vou ficar craqueira, né? Tem uma coisa é uma menininha magrinha, outra coisa é uma velhinha magrinha. É diferente. Eu não tenho mais a idade para ficar sequinha, sequinha. Tem que ter uma gordura, tem que ter músculo, tem que me fortalecer, né? Mas mesmo assim, a questão da autoestima da gente melhora demais, gente. Demais, demais, demais. Me sinto mais leve. E da primeira vez que nós fomos fazer caminhada na primeira dose, para ontem, que foi depois da quarta dose, que a gente tomou a quarta dose no domingo, todo domingo a gente toma, porque a gente tomou a primeira num domingo, então a gente tem que manter. Então, no domingo a gente tomou a quarta dose e ontem a gente foi fazer caminhada. Gente, é outra coisa. O corpo vai mais rápido, a gente caminha mais, sabe, com aquela intensidade melhor. Então, assim, é, tudo tem um, tudo tem um tempo, né? Pra falar a verdade, assim. Também não, a gente não pôde naquele estresse todo de trabalho que estava intenso demais também, não poderia. Tem nenhum emocional também, né? Afeta tudo. Eu acho que a nossa rotina pesada, eu tô falando daqui de casa, a rotina, olha, gente, a gente não tem filhos ainda. Então, assim, tudo a gente tem que prestar atenção no que a gente está fazendo nas 24 horas. O que nós estamos fazendo com as nossas 24 horas? Nós estamos jogando, afogando elas debaixo de rotina intensa, sem procurar nos cuidar, sabe? Então, assim, eu percebi que, cara, não é por aí. Eu falei pra ele, gente, vamos acordar e vamos nos cuidar. O meu esposo estava chegando aos 120 quilos. Quando eu conheci ele, ele usava 44 a calça. A calça dele era 42, 44 que ele vestia. E ele já estava passando dos 50, um número. Um casamento que a gente foi, ele precisou usar os 50 porque não estava cabendo. Então, quer dizer assim, até onde vai isso? Isso só vai aumentando? O negócio é diminuir, é voltar, não é, entendeu? Então, assim, eu prestei muita atenção na parte assim. Meu esposo é pastor. E a gente cuida de uma congregação. Eu falo, não tem, gente, como cuidar de outras pessoas se você não se cuidar. Se a sua mente não estiver sã, se o seu corpo não estiver bem, não adianta, é tempo perdido. Você vai estar se adoentando cada vez mais. Você sabe que as pessoas te deixam doente. Tem gente que te deixa doente. Você tem que barrar essa pessoa, mas o ser humano tem ser humano que levanta da cama para deixar o outro doente. Tentar, pelo menos. Entendeu? Às vezes a gente não tomar cuidado com isso aqui, ó, e deixa mesmo. Então a gente estava se deixando levar pela rotina, pelo trabalho intenso, pelas coisas, né? Porque agora eu não tenho cabeça para isso. Gente, como que não tem cabeça para se cuidar?
É inadmissível isso. Eu chegando num ponto que eu falei pra ele, falei, olha, pra mim não tem mais condição. Ou você vai fazer, ou não sei. Eu falei assim, olha, eu já lavei minhas mãos. Eu não tô falando mais, nem tô falando dele, se tá falando de mim. Ah, mas por que então por que você não. Gente, é o seguinte, eu tentei fazer dieta sozinha aqui, dentro de casa. Ah, porque você não tem opinião. Olha, eu vou falar que eu não tenho então. Eu vou falar que eu não tenho então. Porque eu fazendo dieta e ele não fazendo dieta, ele compra, come as coisas que não presta, sabe? Ah, mas você também come? Não. Tanto que quando ele tomava Coca-Cola, que agora não pode tomar Coca-Cola porque corta efeito, né? Graças a Deus. Então, quando ele comprava, que ele tomava aquelas coca de litro, que ele tomava 1 litro quase sozinho, e eu tomava isso aqui, ó. Tinha dia que eu nem tomava. Eu falava assim, não é por mim, vocês entendem? Falava assim, vai se cuidando aí que daqui a pouco ele segue você. Não segue. Aqui não aconteceu isso. Eu tentei sozinha pra ver se eu animava, nem assim, nem assim. Daqui a pouco ele falava assim, vamos comer ali um lanchinho rapidinho, meia-noite, 11h30 da noite, comendo um lanche pesado, com Coca-Cola de 1 litro. Depois comia doce, era um sorvete, era um açaí. Gente, isso não é saúde, isso não é vida, isso não é rotina, isso não é. Vamos nos cuidar. Não é questão só de estética. Falar, ai, agora minhas roupas estão entrando. Eu tenho mais vestido de quando eu era magra do que vestido agora, depois que eu engordei. Eu falei, nem vou comprar roupa porque a roupa fica feia. Não gosto, não quero. Mais uma vez, eu não tô fazendo alusão aqui de que magra é mais bonito. É que Cristiane, não estou acostumada a pesar tudo isso, porque eu sou muito pequenininha. Eu tenho 1,57. Entendeu? Então, assim, eu nem olhar no espelho eu tava me reconhecendo mais. Às vezes nas fotos, eu tirava foto, eu não reconhecia nas fotos. Meu Deus. Eu falava, gente, eu tô muito gorda, não tem condição, sabe? Eu não tô me reconhecendo. E eu passando mal, pesada, sem ânimo pra nada, né? Quem é mulher casada que entende. Não tem, a rotina fica, vai ser um peso, né? Então é isso, eu quero falar que já passou já tá dando quase 20 minutos o vídeo. Então, assim, ela ajudou pra caramba, ok. Mas junto com a alimentação e junto com o exercício físico. A gente não tá fazendo academia porque a gente não tem condição no momento ainda e realmente por falta do tempo mesmo. Porque assim, a academia teria que ir pelo menos 3 vezes na semana. Pelo menos. Mas como a gente não tem esse tempo, e a gente também não tem, né, a gaita, então vamos fazer a nossa parte, indo fazer caminhada. A gente não conseguiu correr ainda, a gente está planejando correr na próxima. Porque como a gente estava muito sedentário, se fizer muito intenso agora, não aguenta. Não aguenta dar 3 passos correndo. Então, ela ajudou. Aí eu conheci uma pessoa que eu achava que ela estava tomando ainda. Ela emagreceu muito, bastante. Só que ela já parou já faz 6 meses. E eu falei, gente, parabéns, não engordou mais. Por quê? Porque ela conseguiu adaptar a rotina, o cardápio. Entendeu? Então, assim, a dieta dela continua sendo a mesma, independente se ela está aplicando ou não. E isso, parabéns. É desse jeito que eu quero continuar. Até porque o nosso organismo, ele vai acostumando. Tanto que a gente pensa assim, nossa, parece que o meu estômago diminuiu. É mais ou menos isso. Que quando você come, dá a impressão que 3 colheradas já tá cheia, entendeu? E é isso que acontece. Então, assim, a minha experiência com a Tears Hepatida foi muito top. Muito, muito, muito top. Eu estou amando. Aí depois você vai continuar? Olha, se eu continuar nesse pé, eu preciso tomar mais uma. Porque se eu emagreci 5 quilos com 3 doses, então eu vou precisar.
de mais uma dose com 6 aplicações, então eu vou precisar de mais uma dose para perder meus 15 quilos, que eu preciso urgente. E eu vou perder, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. E o meu esposo também já estava achando bastante o peso dele. E é uma qualidade de vida, gente, é qualidade de vida. Qualidade de vida, tá bom? Então é isso, eu gostaria de estar passando essa experiência para quem tá com medo de tomar. A gente toma, sabe? Ah, mas isso aí é uma coisa que inventaram. Olha, lembra que veio as vacinas e depois veio, entendeu? Então, assim, não enfiaram injeção em vocês e vocês aceitaram? Ah, mas uma coisa tem nada a ver com a outra. Ah, mas não é novidade? Eu tomei com medo, porque é obrigada ainda. Eu não queria tomar. Mas eu tomei porque não era um negócio que estava sendo feito de última hora aí, entendeu? Ah, que isso tudo. Não, fizeram de última hora. Gente, quando tinha ouvido falar em Covid? Entendeu? Então, assim, foi lá, fizeram, aplicaram, né? Tomei, deu certo, entendeu? Então, assim, eu acho que tudo que é estudado, porque esse povo fala muito mal, por quê? Porque hoje o povo fazia muita bariátrica. Eu vejo gente, eu presenciei pessoas com mais de 100 quilos perdendo quase 50 quilos com ela, entendeu? Então, assim, estuda, vê certinho, vê o que você, se você não tem problema de pâncreas, se o seu pâncreas tá ok, se o seu fígado tá ok, se sua vesícula tá ok. Se tiver tudo ok, eu nunca tive problema com vesícula, graças a Deus. Fígado, o pâncreas. O único problema, assim, resistência insulínica. Era esse o meu problema. Agora, se você tiver problema de saúde, para diabetes ela é perfeita. Para quem tem diabetes 1, 2, 3, nananã, perfeita. Ela resolve totalmente o problema da diabetes. Conheço uma pessoa que ela toma insulina e começou a tomar ela, a diabetes baixou demais. Então, assim, a, o fato das pessoas falarem muito mal é porque não está dando mais lucro para a indústria farmacêutica em questão de obesidade, doenças, a pessoa está parando de tomar remédio, entendeu? Os exames estão ficando ok. Então, assim. E, gente, tem que estar debaixo de oração. Tudo que a gente injeta, comida. Engraçado, né? Ai, perdão. Quase que eu derrubei o celular. Tudo que a gente come vamos dizer assim, eu não vou chamar comida de porcaria, mas comida errada. Lanche pesado com um monte de molho, com Coca-Cola, sorvete em cima. Você acha que isso aí não faz mal pro corpo? Ou é só? Entendeu? Então, assim, tem gente que fuma, bebe, toma cachaça e fala que os cuidados da saúde fazem mal. Eu não consigo entender. Não consigo entender. Então, assim, vamos deixar pra lá. Cada um por si, né? Vamos combinar. Então, era isso. Quem tá com dúvida de tomar essa benção aí, pode tomar tranquilo. Emagrece mesmo. Gente, emagrece mesmo. Tira totalmente a fome. Tem dia que eu tenho que lembrar que eu tenho que almoçar, porque eu não tenho fome no almoço. Começa a dar fome lá pelas 3 horas da tarde. Gente, é insano. E água, muita água, porque a boca fica tão seca. Inclusive, eu já tô com a minha boca seca. E tem que ficar dando picadinho o dia inteiro. Você tem que beber a água mesmo para poder ele ajudar no seu organismo, né? E se alimentar direito, comer proteína, tudo que é vitamina. Agora eu vou começar, a gente já era para ter começado a repor, né? Vamos começar a repor as vitaminas. Manda manipular, ou se você tem algum composto vitamínico de confiança, toma, entendeu? Não tem problema nenhum. O importante é você tomar. E bora emagrecer. Quem quer emagrecer, quem quer continuar, respeito total. Mas aqui em casa
está vencendo. Porque eu fui medir a minha massa e eu estou obesa. O aplicativo falou que eu estou obesa. Então, assim, pra mim, tava pesado. Então, assim, já emagreci 5 quilos, já tô me sentindo bem mais leve. Mas muito mais leve. E eu perdendo meus 15 quilos, vou voltar a minha ativa. E quem sabe logo, logo eu já não tô mostrando meu neném aqui pra vocês, né? A nossa neném. Obrigado pela atenção. Estou sempre trazendo novidades aqui sobre vários assuntos da vida cotidiana, do casamento, de filhos, de polêmicas, para quem gosta, e também da palavra de Deus, né? Que é o primordial, sobre a questão da igreja. De tudo, eu falo de tudo aqui. O meu canal ele é aberto a os assuntos, né? Oração. Então fique por aqui, compartilhem, se inscrevam. Eu nem sei falar direito, mas é isso aí que todo mundo já sabe. Tá bom? Deus abençoe. Fiquem com Deus.